Olá pessoal, tudo bem com vocês? Prontos para prosseguirem aí no estudo do inventário? Vamos lá? Bem, na última aula nós começamos a estudar a miúde as disposições relacionadas à ação de inventário e partilha de bens do CPC. Nós falamos da competência, da petição inicial, da nomeação do inventariante, dos deveres do inventariante, examinamos a possibilidade do inventariante eventualmente ser destituído ou removido, a remoção quando descumprir algum daqueles deveres específicos relacionados no artigo 622, enfim, toda a parte inicial do inventário foi examinada. Então vamos prosseguir de onde paramos, falando das primeiras declarações. Vocês se recordam da última aula? O dever de prestar as primeiras e últimas declarações é um dos principais atribuídos ao inventariante, podendo até mesmo gerar a sua remoção caso não venha a ser bem cumprido. Assim que o inventariante for nomeado e prestar aquele compromisso de bem e fielmente cumprir o encargo, nos 20 dias subsequentes, deverá apresentar as chamadas primeiras declarações. Nessas primeiras declarações, o inventariante vai reportar ao juízo do inventário um resumo da situação do espólio. Vai identificar o decujus, se ele tinha companheiro ou cônjuge, havendo companheiro ou cônjuge, qual o regime de bens do casamento ou da união estável, vai identificar todos os seus herdeiros e a qualidade, se são descendentes, ascendentes, colaterais, e o principal, vai descrever, vai arrolar todos os bens que compõem o espólio, para que ao final do inventário eles possam ser partilhados entre os herdeiros. O artigo 620 do CPC especifica todos os requisitos, todas as informações que as primeiras declarações devem conter. Então, eu vou ler aqui rapidamente para vocês e comentar aquilo que for mais importante. Vamos lá. Primeiro, as primeiras declarações deverão indicar o nome, o estado, a idade e o domicílio do autor da herança, o dia e o lugar em que faleceu e se deixou testamento. Notem aí a exigência de indicação precisa do domicílio do autor da herança. Isso para fins de verificação da competência do juízo para o processamento do inventário. De repente, se o autor da herança de repente tinha domicílio em São Paulo e o pedido de inventário foi apresentado na comarca de Santos, é bem possível que diante dessa informação herdeiros impugnem a escolha da comarca de Santos, porque como regra nós vimos a competência territorial para processamento do inventário é do foro do domicílio do autor da herança, certo? Bom, também é imprescindível que o inventariante indique se sabe se o falecido deixou o testamento, porque se deixou o testamento, vai ser necessário se encontrar esse testamento a fim de que ele seja aberto durante o processo de inventário e se verifique a partir daí as disposições de última vontade do decujus. Também deverá indicar o nome, o estado, a idade, o endereço eletrônico. Notem, endereço eletrônico aqui, uma nota da modernidade, e a residência dos herdeiros, e havendo cônjuge ou companheiro supérstite, além dos respectivos dados pessoais, o regime de bens do casamento ou da união estável. O segundo inciso do artigo 620, ele trata aí da qualificação, dos herdeiros, exigindo até mesmo que se informe o endereço eletrônico
desses herdeiros para que sejam feitas até mesmo intimações através desse endereço eletrônico. Terceiro, a qualidade dos herdeiros e o grau de parentesco com o inventariado. Então precisa identificar os herdeiros separando-os em grupos, né? Os descendentes, se não houver descendentes, cônjuge, colaterais, enfim, qualificar todo mundo de acordo com a ordem de vocação hereditária prevista no Código Civil. 4. A relação completa e individualizada de todos os bens do espólio, inclusive daqueles que devem ser conferidos à colação, e dos bens alheios que nele forem encontrados, descrevendo-se os imóveis com as suas especificações, nomeadamente o local em que se encontram, extensão da área, limites, confrontações, benfeitorias, origem dos títulos, número das matrículas e ônus que os gravam. Ou seja, uma perfeita identificação do patrimônio imobiliário. Notem, não basta dizer que existe uma casa na rua X, número 100. Não, é preciso que se descreva a casa com todas as suas especificações, metragem, se tem construção, o que tem na construção, é uma casa com 3 quartos, sala, banheiro, cozinha, enfim, uma descrição o mais precisa possível do imóvel. Também é imprescindível a indicação do número das matrículas do CRI desses respectivos bens imóveis, né? Os móveis com sinais característicos, os semoventes, seu número, suas espécies, suas marcas e seus sinais distintivos. Os semoventes, vocês sabem, são os animais. Isso quando o de cujos deixar, por exemplo, cabeças de gado ou animais com algum valor econômico. Os títulos da dívida pública, bem como as ações, cotas, os títulos de sociedade, mencionando-lhes o número, o valor e a data. As dívidas ativas e passivas, indicando-se-lhes as datas, os títulos, a origem da obrigação e os nomes dos credores e dos devedores, os direitos e ações, o valor corrente de cada um dos bens do espólio. Notem, descrição completa, ampla, pormenorizada do patrimônio. No inciso 4, notem que o legislador fala que, além da descrição completa e individualizada de todos os bens do espólio, também devem ser descritos os bens a serem conferidos para a colação e os bens alheios que forem encontrados em poder do falecido. Então, além do patrimônio do próprio falecido, que vai ser objeto de partilha entre os herdeiros, é preciso que se indique também nessas primeiras declarações aqueles bens sujeitos à colação e bens alheios que porventura estivessem em poder do falecido. Por exemplo, ele tinha lá consigo um carro que estava alugado, né, que havia sido locado junto a uma empresa locadora de veículos. Esse bem deve ser descrito no inventário e deve ser indicado que ele pertence a uma terceira pessoa, para que ele deverá ser devolvido pelo inventariante. Bens sujeitos à colação são aqueles bens que foram objetos de doação em vida pelo falecido a alguns de seus descendentes. Vocês já devem ter estudado no direito civil, na parte dos contratos, especialmente da doação, que a doação feita por ascendente a descendente fica sujeita à posterior colação. Os descendentes que receberam em vida bens doados pelo seu ascendente devem, por ocasião da abertura do inventário, informar ao juiz do inventário essa doação, a fim de que se faça a conferência, né, para saber se essa doação de repente não avançou sobre a legítima de um outro descendente. Voltamos aqui àquela história de que o falecido, a pessoa, ela pode dispor de metade do seu patrimônio. A outra metade necessariamente vai ser transmitida aos chamados herdeiros necessários, e os descendentes são os primeiros da fila. Portanto, se de repente, em vida,
o falecido resolveu fazer uma doação em favor de um dos irmãos, esse irmão que recebeu a doação, por ocasião do inventário, deve informar que a doação existiu e o valor do bem recebido em doação, para se fazer a conta e saber se de repente o falecido, ao fazer a doação, não avançou na parte que caberia por lei ao seu irmão, né? Vocês vão estudar isso com muito mais detalhes no direito das sucessões, mas eu quero aqui demonstrar a vocês o quão extensa deve ser e o quão detalhada deve ser essa descrição de bens constantes da primeira declaração, porque além dos próprios bens deixados e que compõem a herança, também o inventariante deverá informar bens que porventura saiba estarem sujeitos à colação, que foram objetos de doação em vida pelo falecido aos descendentes, e também bens alheios que sejam de propriedade de terceiros, mas que estivessem em poder do falecido. Esses últimos para serem evidentemente devolvidos a quem seja o dono. Bom, ainda sobre as primeiras declarações. Na prática, muitas vezes vocês vão verificar que já na própria petição inicial do inventário, o herdeiro que requer a sua abertura, e geralmente esse herdeiro será aquele administrador provisório que depois vai se transformar em inventariante, já meio que apresenta as primeiras declarações junto com a petição inicial. Ele já faz aquela descrição toda do falecido, dos herdeiros, da qualificação dos herdeiros, do patrimônio, enfim. Se posteriormente esse sujeito que requereu a abertura do inventário de fato se tornar inventariante e estiver dentro do prazo para oferecer as suas primeiras declarações, ele pode simplesmente ratificar aquilo que já constou da petição inicial. Ele não precisa repetir tudo de novo. Se ele era o administrador provisório, requereu a abertura do inventário, foi nomeado inventariante e já havia apresentado todo esse relatório aí com a inicial, basta, no prazo de 20 dias subsequente ao compromisso, ratificar, confirmar tudo que havia sido informado na petição inicial. Se o juiz, de ofício, examinando lá as primeiras declarações, detectar alguma obscuridade, alguma contradição, né, de repente um bem cujo valor informado é flagrantemente inferior ao valor de mercado de bens similares, ele pode determinar de ofício que o inventariante esclareça e faça as devidas correções. De repente o inventariante, nas primeiras declarações, descreve um dos bens de maneira incorreta, e essa incorreção é perceptível, faltam dados, as informações não estão completas. Por exemplo, ele descreve o imóvel, mas não indica o número da matrícula. O juiz, conferindo essas primeiras declarações, detectando alguma falha, alguma omissão, alguma contradição, ele pode de ofício já determinar que seja corrigido. Se o cônjuge, companheiro, herdeiro ou legatário tiver consigo algum bem que não tenha sido arrolado, porque desconhecido pelo inventariante, ele deverá informar ao juízo sob pena de ficar configurada a chamada sonegação, né? O herdeiro, o cônjuge, companheiro, legatário que tiver algum bem deixado pelo falecido consigo, que deveria estar sujeito a inventário e não informar o juiz do inventário, ele pode, nós veremos mais à frente, perder esse bem, perder os direitos que tiver sobre esse bem, pela chamada sonegação, né? Vejam, o inventariante, geralmente, como nós vimos na aula passada, é alguém muito próximo do falecido e que, por isso, é presumidamente aquele que tem maiores condições de informar com mais precisão o juízo sobre toda a situação patrimonial. Agora, é possível
que o inventariante desconheça o fato de, em vida, o falecido ter cedido, temporariamente ou não, um bem que seria objeto de partilha a um herdeiro em especial, ao seu companheiro, ao seu cônjuge. Se esse bem está sujeito à partilha, se esse bem foi cedido temporariamente e o inventariante não menciona nas primeiras declarações porque desconhece o fato, o herdeiro, o cônjuge, companheiro, legatário que estiver na posse desse bem, obrigatoriamente deve informar o juiz do inventário, para que esse bem possa fazer parte do espólio e possa ser devidamente partilhado entre os herdeiros. Então, por exemplo, o falecido havia cedido, em comodato, um veículo para um dos seus filhos. Né? O cônjuge, companheiro, não sabia disso. Né? Ele foi nomeado inventariante, fez as primeiras declarações e não mencionou o veículo, porque o veículo estava em poder de um dos filhos, que mora numa outra cidade. Ele desconhecia que havia sido cedido pelo falecido. Se isso acontecer, o herdeiro que estiver em poder do bem tem que informar o juízo para que o bem passe a fazer parte do espólio formalmente e com isso possa ser partilhado entre os herdeiros. Se porventura houver uma omissão deliberada do herdeiro, do companheiro, do legatário, tentando esconder esse bem para que ele fuja da partilha, e isso for descoberto, ficará configurado aquilo que se denomina de sonegação, e o herdeiro que busca se beneficiar retirando da partilha o bem, poderá sofrer uma pena de perda do direito a que teria eventualmente sobre a coisa. Tá? Nós vamos ver isso mais à frente. Bem, então apresentadas essas primeiras declarações, passa-se a fase das citações. Então, segundo o artigo 626, feitas as primeiras declarações, o juiz mandará citar para os termos do inventário da partilha o cônjuge, o companheiro, os herdeiros e os legatários, e intimar a Fazenda Pública, o Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente, e o testamenteiro, se houver testamento. Então, todos os interessados têm que ser necessariamente citados. Todos os herdeiros, cônjuge, companheiro, se souber de legatários, os legatários, o Ministério Público e a Fazenda Pública serão intimados. Né? Intimados, o Ministério Público só intervirá no caso de existência de herdeiro incapaz ou ausente. A Fazenda Pública obrigatoriamente intervirá no inventário porque ela tem interesse na apuração do imposto causa-mortes. O testamenteiro só será citado, só será intimado, porque a lei fala em citar cônjuge, companheiro, herdeiros e legatários, e intimar Fazenda, Ministério Público e testamenteiro. O testamenteiro, embora não tenha interesse em receber bens da herança, ele, como testamenteiro, ele tem interesse em que se faça cumprir as disposições de última vontade manifestadas pelo decujus no seu testamento. Então ele tem que ser intimado para apresentar o testamento, esse testamento ser aberto e os herdeiros e o próprio juízo conhecerem as disposições de última vontade que o falecido deixou registradas. Quanto às citações, elas preferencialmente serão feitas pelo correio. Então, o companheiro, cônjuge, herdeiros e legatários serão citados pelo correio, segundo o parágrafo 1º do artigo 626. Além dessa citação pelo correio, o parágrafo 1º, na parte final, determina que seja publicado um edital de citação. E esse edital de citação visa dar conhecimento a toda e qualquer pessoa interessada em participar do inventário acerca da sua abertura. Né? Então, serve, por exemplo, para dar conhecimento do inventário para eventuais credores do falecido, para algum herdeiro do falecido
não reconhecido legalmente. Por exemplo, o falecido deixou um filho fora do casamento. Esse filho fora do casamento tem direito de participar da sucessão do falecido em igualdade de condições com os filhos legítimos. Enfim, esse edital serve para convocar todos que tenham interesse a participar do inventário. E todas essas citações, elas serão acompanhadas de uma cópia das primeiras declarações. As primeiras declarações equivalem a uma petição inicial, porque elas servirão de base para que o cônjuge, o companheiro, os herdeiros, os legatários possam eventualmente impugnar algum dado que tenha sido informado incorretamente pelo inventariante, né? Então, assim como no processo comum, no processo civil comum, a citação deve vir acompanhada da contrafé, da cópia da inicial, para que o réu tome conhecimento dos seus termos e assim possa elaborar a sua contestação, a citação no processo de inventário deve ser acompanhada das primeiras declarações, a fim de que os herdeiros possam tomar conhecimento daquilo que o inventariante informou ao juízo e possam eventualmente deduzir alguma impugnação. Quanto à Fazenda e o Ministério Público, as intimações são feitas atualmente pelos portais eletrônicos, né? E essas intimações já garantem o automático acesso da Fazenda e do MP ao processo de inventário. Então, é necessário que se faça a instrução da intimação com cópias das primeiras declarações. No caso do testamenteiro, não há intimação por portal, né? Vai ter que ser expedida uma intimação por carta, e aí também é necessário que se faça acompanhar essa correspondência com as primeiras declarações, a fim de que o testamenteiro possa apontar também alguma incorreção que esteja presente. Bem, ainda sobre questão aí de citação. Não há necessidade de se citar os cônjuges dos herdeiros e os cônjuges dos legatários. A ação de inventário é considerada uma ação do direito pessoal e não de direito real. Vocês sabem que nas ações reais imobiliárias é necessário que o cônjuge do réu seja citado também para participar da ação. Como a ação de inventário é qualificada como ação pessoal, não é necessário citar os cônjuges dos herdeiros e legatários. Agora, haverá necessidade de participação do cônjuge ou companheiro sempre que no curso do inventário houver disposição de bens. Segundo o artigo 80, inciso 2 do Código Civil, o direito à sucessão aberta é considerado bem imóvel. Então, se no curso do inventário algum dos herdeiros ceder ou renunciar total ou parcialmente o seu quinhão na herança, será preciso obter-se a outorga uxória do cônjuge ou companheiro, a menos que a união do herdeiro com o cônjuge ou companheiro seja regida pelo regime da separação absoluta de bens. Então, vamos imaginar o seguinte exemplo. O sujeito faleceu, viúvo, e deixou 3 filhos. Um dos filhos deseja renunciar à sua parte na herança. Ele quer renunciar
a sua parte na herança, porque tem uma situação financeira mais confortável que os irmãos, e ceder essa parte da herança a um dos irmãos em especial, aquele que ele tem mais afinidade. Seria uma espécie de renúncia translativa. Vocês vão estudar isso no direito civil, no direito das sucessões. Ele não se contenta em renunciar à parte da herança, ele renuncia em favor de um dos herdeiros, um dos irmãos. Vejam, nesse caso, o que está havendo na prática é uma cessão de bens, uma cessão de bens para um dos herdeiros. Às vezes, essa cessão pode ser onerosa, pode se ajustar também, isso não há problema nenhum, a compra de uma parte da herança de um herdeiro em relação ao outro. Então, esse herdeiro que tem uma situação mais tranquila, no nosso exemplo, ele não quer submeter o inventário, ele não quer, existe uma certa litigiosidade com os irmãos, ele não quer ficar nessa energia negativa de briga, de disputa, e ele recebe a proposta de um dos irmãos: olha, eu compro a sua parte na herança. Evidentemente que o irmão que está oferecendo essa, entre aspas, compra da parte da herança vai oferecer um valor inferior ao que de fato o herdeiro cedente teria direito. Mas aquele que não quer se aborrecer, que não quer brigar, quer se ver livre do processo, ele aceita a proposta e cede, recebendo um dinheiro em troca. Aqui nós teremos uma cessão onerosa. É possível também, nada impede que essa cessão seja feita a um terceiro, né? O sujeito está com uma situação apertada do ponto de vista financeiro, tem uma herança para receber, mas efetivamente essa herança só vai se incorporar ao seu patrimônio após todo o curso do inventário, que pode levar algum tempo. Então, visando receber alguma coisa o quanto antes, ele negocia o seu direito na sucessão para um terceiro, que depois vai se habilitar no inventário como cessionário da parte daquele herdeiro. Nesse caso, como está havendo uma cessão do direito à sucessão aberta, uma cessão de direito hereditário que é considerada por lei bem imóvel, essa cessão, para ter validade, precisa obrigatoriamente da outorga uxória, da autorização do outro cônjuge ou companheiro. Tá certo? Então, salvo nessa hipótese, né, de haver cessão, renúncia ou partilha feita de forma diversa da prevista em lei, quando se atribui a um determinado herdeiro mais do que ele teria direito a receber, isso acaba implicando uma certa cessão de direitos por parte dos demais, exceto nessas situações, não há necessidade de citação do cônjuge do herdeiro. Ok? Bom, encerrada a fase de citações, quando se completa a última citação, passa a correr o prazo comum de 15 dias para oferecimento de impugnações. E o que podem ser arguidas, que matérias podem ser arguidas nessas impugnações? As matérias são aquelas citadas pelos incisos do artigo 627 do CPC. Diz lá o 627, concluídas as citações, abrir-se-á vista às partes em cartório e pelo prazo comum de 15 dias, para que se manifestem sobre as primeiras declarações, incumbindo as partes: 1. Arguir erros, omissões e sonegações de bens. 2. Reclamar contra a nomeação de inventariante. 3. Contestar a qualidade de quem foi incluído no título de herdeiro. Aqui temos também um momento bem importante do inventário. Notem que, citados
os herdeiros não têm prazo para oferecimento de contestação, de defesa. Eles têm prazo de 15 dias também para manifestação sobre o teor das primeiras declarações. Nessa fase, a impugnação poderá ser apresentada a fim de apontar erros, omissões, sonegações de bens nas primeiras declarações. Poderá reclamar sobre a nomeação do inventariante, por exemplo, apontar que não foi observado pelo juízo a ordem prevista para a nomeação dos inventariantes, que havia alguém à frente na ordem de nomeação dos inventariantes que foi preterido indevidamente. Pode já reclamar contra a nomeação do inventariante apontando uma daquelas situações em que ele incorreu em algum erro capaz de gerar sua remoção. Pode apontar algum caso que comporte a destituição do inventariante. Enfim, pode reclamar contra a própria nomeação do inventariante e ainda pode também contestar a qualidade de alguém que foi incluído como herdeiro. Vejam, se há impugnação oferecida por algum dos herdeiros, se limitar a apontar erros, omissões ou sonegações de bens, o juiz, depois de ouvir o inventariante, vai decidir essa impugnação, determinando, no caso de procedência, que o inventariante providencia a devida retificação das primeiras declarações, que ele supra aqueles erros, aquelas omissões que foram apontadas e que inclua aqueles bens, porventura, sonegados. Veja, e a sonegação, ela não necessariamente vai ser culposa ou dolosa. Às vezes o inventariante realmente não conhecia aquele bem que ficou excluído das primeiras declarações. E a impugnação do herdeiro serve justamente para mostrar que o bem existe para o inventariante. E ele fala, sem problemas nenhum, eu não sabia da existência do bem, agora estou sabendo, vou incluir nas primeiras declarações. Agora, evidentemente que também o inventariante pode discordar de quem impugnou. Fala assim, olha, não tem erro nenhum, a situação é desse jeito mesmo que eu narrei, não tem nenhum bem sonegado, não tem nenhuma prova de que esse bem pertença ao falecido, enfim, todo tipo de discussão pode surgir. E o juiz vai examinar as alegações e vai decidir, determinando-se o caso, que se proceda à retificação das declarações. Se entender que está tudo certo, vai rejeitar a impugnação. Agora, sempre que a impugnação demandar a produção de provas para ser esclarecida, ela passa a constituir-se numa questão de alta indagação. E as questões de alta indagação no inventário serão sempre remetidas às vias ordinárias. Então, o juiz vai determinar que as partes discutam aquela questão em ação autônoma própria, que vai ser processada à parte do inventário. Tá bom? Então, no inventário não há espaço para dilação probatória, para a produção de provas testemunhais, periciais, enfim. O inventário tem uma finalidade específica: reunir os bens para que eles sejam posteriormente partilhados entre os herdeiros. Então lembrem, tendo problema, tendo questão a ser dirimida por produção de prova, o juiz remete as partes às vias ordinárias. Bom, no segundo tópico, segunda possibilidade, reclamação contra a nomeação do inventariante, aqui o juiz vai também examinar os elementos, se
vai ouvir o inventariante, evidentemente, e se entender que é o caso de fato de remoção do inventariante, vai remover. Se entender que não é caso de remoção nem de instituição, vai manter o inventariante. Tudo isso vai ser discutido dentro do processo de inventário. Não é necessidade, nesse caso, de se abrir um incidente de remoção do inventariante. O incidente só vai ser aberto se o descumprimento de alguma daquelas obrigações que podem gerar remoção ocorrer no curso do inventário passada essa primeira fase inicial. E aqui a situação mais delicada que é a do inciso 3, quando um dos herdeiros contesta a qualidade de quem foi incluído no título de herdeiro. Vamos imaginar que o inventariante incluiu como herdeiro alguém que é filho sócio-afetivo do falecido. Foi incluído como filho em função de uma paternidade sócio-afetiva reconhecida. Pode um dos herdeiros legítimos, um dos filhos legítimos, contestar essa paternidade sócio-afetiva. E se ela for excluída, se uma vez constatado que não havia uma filiação socioafetiva, essa pessoa vai ter que ser excluída da sucessão. Evidentemente que esse tipo de questão não vai poder ser decidida no bojo do inventário. Essa é a típica questão de autoindagação, aquela questão que demanda a solução, que demanda a dilação probatória para ser dirimida. Ela vai ter que ser discutida numa ação à parte, movida, pelo herdeiro contra aquele que foi incluído como filho socioafetivo entre os herdeiros que vão ser beneficiados com a partilha do bem. Então, sempre que surgir essas questões mais complexas, que exigem prova, que não podem ser decididas assim de uma maneira mais simples, o juiz vai remeter as partes para as vias ordinárias. Ok? O 628 também fala daquela situação de um herdeiro, alguém que se julgue herdeiro, não ser incluído nas primeiras declarações como herdeiro beneficiário dos bens integrantes do espólio. Filho havido fora do casamento não reconhecido pelo falecido. Esse indivíduo seguramente tem direito a concorrer na herança e, julgando-se preterido, ele poderá ingressar com um pedido de admissão no processo como herdeiro. Isso a qualquer tempo. Essa é uma das razões, aliás, pelas quais a legislação determina a expedição daquele edital convocando pessoas eventualmente interessadas a concorrer no inventário. Se aparece uma petição desse tipo no inventário, alguém que afirma ser filho do falecido e que foi preterido e deseja participar do inventário, os outros herdeiros evidentemente terão que ser ouvidos a respeito desse requerimento, e se não houver prova inequívoca da filiação, de repente o sujeito foi registrado, mas os outros irmãos desconheciam. Se ele apresentar lá o registro, certidão de nascimento com a indicação de que o falecido é o pai dele, só restará ao juiz admiti-lo no inventário para fim de que ele possa também concorrer na partilha dos bens. Agora, se a despeito de afirmar que é filho, o cidadão não tiver condições de demonstrar a filiação, porque não tem uma certidão de nascimento em que o falecido figure como seu genitor, aí não vai ter jeito. Teremos uma questão de autoindagação e o juiz determinará as partes que sujeitem-se à via ordinária.
Vamos dar uma olhada no que diz o artigo 628 do CPC. Aquele que se julgar preterido poderá demandar sua admissão no inventário requerendo-a antes da partilha. Parágrafo 1º. Ouvidas as partes no prazo de 15 dias, o juiz decidirá. Parágrafo 2º. Se para a solução da questão for necessária a produção de provas que não a documental, o juiz remeterá o requerente às vias ordinárias, mandando reservar em poder do inventariante o quinhão do herdeiro excluído até que se decida o litígio. Então, nesses casos em que não há prova documental, que é o típico exemplo que nós tratamos há pouco, do filho havido fora do casamento que não foi registrado pelo falecido, o juiz mandará que esse preterido recorra às vias ordinárias, ingresse com uma ação de investigação de paternidade, acumulada a competição de herança, né, com participação na herança. E aí, também, no momento em que remeter esse indivíduo para as vias ordinárias, vai mandar reservar em poder do inventariante o quinhão até que seja a questão decidida definitivamente nessa outra ação. Então, a parte desse indivíduo que afirma ter sido preterido vai ficar reservada até que a questão seja resolvida pelas vias ordinárias. Mas se acontecer do sujeito comparecer ao inventário e o juiz determinar que ele vá às vias ordinárias, porque não tem nenhuma prova documental da condição de herdeiro, mas ele não promove a ação, a parte dele vai ficar indefinidamente aí separada, aguardando eternamente ele resolver entrar com uma ação de investigação de paternidade para ter o seu direito à herança reconhecido? Não. Nós veremos que essa reserva ela tem um prazo limitado, né? Se o sujeito não promover a respectivação nesse prazo especificado, eu até adianto para vocês 30 dias, o inventariante vai ficar liberado dessa reserva, ou seja, os bens poderão ser partilhados, e aí depois, o dia em que esse cidadão resolver propor ação e se o pedido dele for reconhecido como procedente, aí ele vai ter que acionar os herdeiros individualmente para conseguir eventualmente garantir a parte que tinha direito na herança. Mas isso é uma história para a gente tratar mais à frente e vocês especialmente estudarem no direito material, no direito civil, tá certo? Bem, já ficou bastante longo esse vídeo, vamos para o próximo daqui a pouco.